Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Aleluia. Nós vamos ler a partir do 34. Obrigada, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho do tema hoje. Nosso tema é como assim. Você pode repetir? 1, 2, 3. Como? Assim. Fazem som de pergunta. Como? Podemos ler? Está escrito assim: Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Senhor, nós queremos adorar o Senhor. Obrigada. Obrigada por tudo, Jesus. Aqui estão as nossas mentes, da mesma forma o nosso coração. Queremos e precisamos ouvir a Tua palavra. Palavra essa que muda a nossa vida como seres humanos. Se acatarmos, se obedecermos, Senhor, nos tornaríamos melhores a cada dia. E é isso que precisamos. Não permita que nada, ninguém venha intervir no que o Senhor tem para conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos. Enquanto aqui estivermos, guarda, Senhor, os nossos. Glorifica o teu nome mais uma vez. Essa é a nossa oração. Pode sentar. Eu vou procurar ser bem breve. Eles dizem que naquele tempo, um homem de alguma aldeia, ele tomava a cruz e junto com os soldados romanos, eles partiam para uma viagem. Carregando a cruz e com aquele grupo de romanos, era sinal de que seria uma viagem sem volta. Eles não voltariam para os seus lares, para as suas famílias. Era um caminho somente de ida. Quando nós lemos no Evangelho de Marcos, o tema que nós vamos tratar hoje é esse aqui. Como assim? Como é negar a si mesmo? Como é pegar essa cruz? Como é seguir Jesus? Sabe que nós temos alguns conceitos, algumas crenças, algumas coisas que nós achamos que são viáveis e se encaixa exatamente no nosso termo, no nosso ciclo de vida. E queremos então que Cristo e o céu aceita isso, porque queremos conciliar as duas coisas. Jesus estava aqui a caminho, já sendo então, posso usar essa palavra, preparado para pegar a cruz, para ser crucificado. Pedro olha para ele e diz: Jesus, mestre, faz isso não, você é doido? O senhor? Isso não vai acontecer. Estou parafraseando para você. Jesus então olha para ele e fala assim: aparta de mim. Eu estou firme em um propósito e vou cumpri-lo. E é por isso que Jesus entra então e ele, com essa multidão, ele diz: aquele que quiser. Ou seja, Jesus, Deus, o céu, não está obrigando a você a vir. O convite foi feito. O convite está sendo feito.
Na verdade, o convite é feito todos os dias para nós. Cabe a nós aceitar ou não. É uma decisão nossa. E essa decisão, ela tem que ser feita de uma maneira muito inteligente, muito racional. Ela não pode ser feita dentro das nossas emoções ou apenas por um simples momento de troca, uma barganha. Tem que ser de sã consciência, tem que ser de maneira inteligente, tem que ser de forma racional. Quando ele disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí então me siga. Como fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? O primeiro que o convite foi feito, a partir do momento então que você aceita então segui-lo, ele coloca alguns termos para mim e para você. E quais são esses termos? Seguir a Cristo é uma viagem apenas de ida, sem retorno ao passado que você teve ou ao presente que você está. Então, quando eu decido isso, eu digo, agora eu quero seguir esse Jesus. Esse Jesus que morreu na cruz, esse Jesus que foi esbofeteado, que foi caluniado, que sofreu. Eu quero seguir esse Cristo porque eu entendi que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Eu entendi. Só que agora esse padrão de vida que eu tenho, ou que eu já tive no meu passado, já não encaixa mais nessa nova fase, nessa nova página, nesse novo tempo, nessa nova história. Já não completa mais esse quadro. Na verdade, está fora de cogitação. Sabe que quando nós aceitamos seguir a Jesus, nós queremos carregar junto com Cristo essa bagagem do nosso passado. E nós queremos ir carregando isso no decorrer da nossa vida. Mas seguir a Cristo é uma viagem apenas de ida, sem retorno. A pergunta é, como assim? Por que eu decidi aceitar Jesus? Por que eu decidi a segui-lo e eu sempre fico no back and forth? Por que eu sempre fico voltando ao meu passado? Por que eu fico olhando para trás como a mulher de Ló, lembrando com saudade no meu coração daquela vida do passado, que já não está encaixando no meu tempo presente e nunca vai se encaixar no meu tempo futuro? Como assim? Seguir Jesus é morrer para todo modo de vida que não encaixa mais nessa nova moldura que eu e você recebemos e que precisa ser feito dia a dia. Quando nós decidimos então seguir a Jesus, nós estamos dizendo assim, a partir de agora eu tomei a decisão de me tornar melhor do que ontem. Eu tomei a decisão de morrer, porque agora eu nasci de novo. Os meus conceitos vão mudar. Essas crenças que antes eu tinha, eu não posso ter. Esse comportamento que outrora eu tinha, não encaixa mais. As palavras que antes eu dizia já não encaixa mais. Esse comportamento inadequado, inapropriado já não encaixa mais. Esse caráter corrompido, essa vida mentirosa de engano já não encaixa mais nessa nova moldura em que eu aceitei entrar nela. Seria muito simples Jesus então dizer, pode vir do jeito que você tiver e ficar exatamente do jeito que você está. Então o que seria o Evangelho? O que seria a cruz? Para que então o sacrifício de Cristo? Para que então eu colocar uma camisa dizendo eu amo Jesus? Para quê? Se não houve mudança nenhuma,
Se eu continuo numa vida de mentira, se eu continuo numa vida de engano, se eu continuo numa vida de prostituição, se eu continuo vivendo a mesma vida. E se Jesus pegasse toda essa bagagem e dissesse: eu aceito você do jeito que você está, e não tem problema, que eu vou te amar se você ficar do mesmo jeito. Ele está dizendo aquele que quiser. Agora, a partir do momento que você decidiu, eu vou requerer de você algumas coisas. E ele deu prova disso. Pegar a cruz, carregá-la. Ele estava mostrando para aquele povo inteiro algo que ele não tinha cometido, mas por amor a nós ele fez. Carregar a cruz naquela época era um dos maiores crimes. Ela estava dizendo assim: você é um criminoso perigoso. Você tem que morrer desta forma. Pegue a sua cruz, carregue ela, porque todos têm que ver que você é uma má pessoa. Olha aonde Jesus entrou com você e comigo. Agora ele vem e diz: se você decidir, você tem que morrer. Se você decidir me seguir, você tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é sujeitar as suas vontades carnais para viver debaixo do senhorio da cruz. Cá para nós não é nada fácil, porque nós somos raiz adâmica. Os nossos primeiros pais falharam. Negar a si mesmo, se quiser, é uma decisão. Ele não está obrigando a gente. Jesus não colocou uma arma na nossa cabeça. Jesus não fez uma chantagem. Jesus não manipulou. Ele apenas mostrou que Ele é o caminho. Ele apenas mostrou que Ele é a verdade. Ele apenas mostrou que Ele é a vida. Aleluia. A vontade de Deus é superior à minha e à sua. Não dá para encaixar a nossa vontade com uma vontade divina, porque a vontade de Deus vai se chocar com a nossa. As nossas vontades são carnais mesmo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso comportamento, as nossas atitudes, se não for o Cristo, se não for o Espírito Santo conosco, não vem me dizer que você é santo 100% todos os dias. Você está mentindo para você mesmo. Não vem me dizer que você é espiritual 24 horas, porque você não é espiritual 24 horas. Tem que ter muito Jesus na nossa vida. Tem que ter muito do Espírito Santo em nós. E é por isso que ele diz: você precisa morrer todos os dias. Por quê? Porque a carne, você pode fritar ela, você pode assar, você pode cozinhar, ela continua sendo carne. E é por isso que nós temos que pegar ela e falar: carne, fica aí quietinha, porque agora quem manda é uma pessoa. E essa pessoa é pura, essa pessoa é perfeita, essa pessoa é santa, essa pessoa é incomparável, essa pessoa é superior. E a vontade dela ou dele é superior à minha. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Então, quando eu decido a seguir Jesus e não me disponho a me sujeitar a isso, eu estou dizendo com os meus lábios que decidi, estou dizendo com as minhas ações que não quero. A vontade de Deus jamais vai nos levar a um caminho que contraria as Escrituras e seus princípios. Jesus estava dizendo assim: você quer? Sim, senhor. Quero.
Então, a minha vontade para a sua vida não vai contrariar os meus princípios, por mais que eu te ame. A minha vontade para a sua vida não vai ir contra aquilo que eu mesmo determinei na minha palavra. Mas nós queremos de qualquer forma encaixar todo esse nosso módulo, a nossa forma de vida, dentro dessa nova vida que nós queremos viver. E queremos que esse Deus que é puro, que é santo, aceite tudo isso. Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As nossas vontades satisfazem a nossa carne, mas traz vazio na nossa alma. A vontade de Deus contraria a nossa carne, mas traz plenitude no nosso ser interior. Que isso? Como nós queremos então carregar essa cruz? Como nós queremos colocar ela nos nossos ombros e declarar perante a sociedade, perante a família, perante uma cidade, perante a nação? Como eu quero carregar isso e que todo mundo está olhando eu carregar, mas eu quero então carregar essa cruz da minha maneira. Eu quero que aqui se encaixa o meu modo de vida. Eu quero que aqui se encaixa o meu comportamento que eu acho que combina comigo. Eu quero que aqui encaixa as palavras tortas que eu falo. Eu quero que aqui encaixe o meu caráter corrompido. Eu quero que aqui encaixe as mentiras diárias. Eu quero que aqui encaixe um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, um péssimo obreiro. Eu quero que aqui encaixe um péssimo patrão, um péssimo funcionário. E eu quero que tudo isso vai para o céu juntinho. Porque na verdade Jesus me ama, não é? Aí Jesus está dizendo: não funciona assim não, viu? Carregar a cruz. Vamos ouvir para mim. Carregar a cruz. É Jesus dizendo assim: é mudança de vida. Carregar a cruz não é você vir para dentro da igreja e aqui dentro da igreja você aparentemente é um excelente pai, mas só os seus filhos sabem quem você é. Aparentemente você é um excelente marido, mas só a sua esposa sabe quem você é. Aparentemente você é uma excelente esposa, só o seu esposo sabe quem você é. Aparentemente você é um dos melhores funcionários, só na frente do patrão, mas afinal, quando ele sai de perto, aparentemente você é um excelente crente que pula, que fala em mistério, que dá glória e que chora. Aí Jesus está dizendo: eu sei quem é você todos os dias. E essa cruz que você está carregando é uma cruz enganosa, porque a cruz que eu falei para carregar é cruz de morte diária. Está disposto? Quando nós oramos e falamos assim: Senhor, ao ouvir a tua palavra, ao meditar na tua palavra, Senhor, eu quero ouvir, porque eu sei que através da tua palavra eu me tornarei um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Se isso não houver em nós, se não passar em nós essa metamorfose e essa transformação, I'm so sorry. Pega a cruz e deixa ela, porque não está encaixando na sua vida. Obrigada, meu filho. Negar a si mesmo é mudar completamente a história da nossa vida, é mudar de rota, é uma decisão. Diga comigo: negar a si mesmo é uma decisão. É um comprometimento
desenvolve caráter, que limita escolhas, que é exclusivo. É uma disciplina espiritual. A gente se disciplina na dieta, a gente se disciplina na academia, a gente se disciplina em um tanto de coisa. A gente só não tem coragem e hombria para se disciplinar espiritualmente. A gente coloca ali. Requer então mudar de rota. Requer então uma decisão, um comprometimento. Sabe que é muito lindo quando um casal chega ao altar e ele vai fazer os votos, e ela vai fazer seus votos, e ali diz: é na tristeza, é na alegria, é na enfermidade, é na saúde, é na riqueza, é na pobreza, e ali só vai falando palavras maravilhosas, e aquela coisa, e tal, e tal. Aí, Jesus está dizendo assim: aqui, carregar a cruz, negar a si mesmo, seguir a mim, não é ter um caso de amor, não, viu? Não é uma apaixonite de repentina. É um comprometimento diário. Nós precisamos nos comprometer, uma escolha, sabe? É limitação de escolha. Você quer e sabe que não pode. A carne está querendo, você sabe que não pode. As vontades estão ali, você sabe que não pode. Por quê? Porque agora, por causa da decisão que você tomou, você tem limites. É interessante porque se fosse para entrar no céu do jeito que a gente está, a porta do céu não seria tão estreita, sabia? A porta do inferno, meu irmão, é larga. Passa tudo e mais um pouco. A porta do céu não. Lá no céu não. Lá requer mudança. Tomar a cruz é morrer para o seu eu. Diga comigo, tomar a cruz é morrer. O meu eu. Diga assim, cruz é instrumento de morte. Pedro tentou parar Jesus e Jesus reprovou a Pedro. Jesus repreendeu. Sabe que quando nós falamos isso, o texto vai continuar dizendo: ser bem sucedido, ser realizado, buscar as coisas que você acha que é importante para você, isso é muito bom. A questão é se dedicar somente a essas coisas terrenas, é dar o primeiro lugar delas no seu coração. E aí sim é o perigo. Aí sim está o erro. Nós estamos ganhando o mundo inteiro e perdendo a nós mesmos. É Jesus que está dizendo: eu não estou proibindo você. Decidiu me seguir? Está negando a si mesmo? Quer sonhar? Quer obter? Quer projetar? Quer ter tudo? Não tem problema com isso. Agora quando você decidiu a me seguir, você não pode colocar tudo isso como em primeiro lugar no seu coração, porque você vai ganhar tudo. Você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder de si mesmo. Eu acredito que isso está acontecendo. Nós ficamos tão focados em tantas coisas, nós queremos conquistar tantas coisas, nós queremos obter tantas coisas e dizemos: Deus está me abençoando, Deus está abrindo as portas, e não tem problema nenhum com isso. Há um testemunho interessante que eu já contei aqui na igreja. Uma missionária pediu a Deus e Deus trouxe ela para cá, muitos anos atrás. Ela morava perto do Canadá, onde eu morava, perto, 2 horas. E ela, quando chegou, era aquela mulher muito usada por Deus, muito cheia de unção. E eu quero Deus, eu cheguei aqui com um propósito e tal. Mas ela foi ficando próspera. E ela falou: Deus, eu quero a minha casa. E Deus deu a ela a casa do jeito que ela queria. E ela começou a se ocupar com a casa, a decorar, a colocar os móveis. E ela foi trabalhando em função disso. Só que o propósito em que ela tinha que viver, ela foi deixando para trás. E ela já não se
dedicava mais a Deus. Ela já não tinha mais uma vida de oração, ela já não tinha mais uma vida de comprometimento. Ela ia na igreja quando dava, já não tinha mais um compromisso, porque ela estava tão focada nessas conquistas terrenas. Mas houve um dia em que ela estava dentro do closet e ela disse: Deus, eu não sinto mais a sua presença, eu não consigo mais ouvir a tua voz. O que está acontecendo? Deus respondeu para ela: eu já não sou mais o centro do seu coração. Ficamos tão focados e isso deu nela um choque térmico e ela começou a chorar, voltou o coração para Deus, porque ela percebeu que tudo quanto ela conquistou e se ocupou no decorrer do tempo fez com que ela se perdesse de si mesma. Não sabia mais, não sentia mais, não ouvia mais. Passar a vida toda me tendo como razão suprema do ser, eu ficaria perdida. Passar a vida inteira: ah, porque eu não posso, ah, porque eu não quero, ah, porque agora não dá tempo, ah, por causa disso. Deus me entende, Deus me entende, Deus me entende, Deus me entende. Eu não consigo, não dá, a matemática não bate. O 1 mais 1 não dá 2, a matemática não bate. Porque nós falamos que queremos seguir Jesus, nós falamos que queremos pegar essa cruz, nós falamos que estamos negando a nós mesmos, quando na verdade não estamos fazendo isso, porque achamos que Deus tem que aceitar a nossa rotina de vida. Afinal, estamos aqui na terra. Adoramos Ele quando achamos que é conveniente, servimos a Ele quando achamos que é conveniente, fazemos as nossas vontades, decidimos e tomamos decisões, não consultamos, fazemos o que queremos e não estamos nem aí, porque afinal nós somos donos do nosso próprio nariz. E consultar a Deus para quê? Você está mais vivo do que tudo, só não vai entrar no céu vivo do jeito que você está. Para entrar lá você tem que morrer. Não tem como viver em 2 lugares ao mesmo tempo. Dá? Tem como? Tem como eu estar aqui agora e estar dentro da minha casa? Tem como? Tem como você estar aqui agora e estar no seu trabalho? Tem como? Não estou falando de mente, não. Estou falando fisicamente. Tem como? Não. O meu professor mentor, ele diz assim: ou vai, ou racha. Ou é tudo, ou não é nada. Diga comigo: ou vai, ou racha. Diga mais forte: ou vai, ou racha. É tudo, ou não é nada. Por que a gente quer ficar em cima do muro? No céu não entra morno, no céu não entra frio. No céu só entra um coração que queima por Jesus e decidiu se comprometer com Ele de verdade. Diga comigo: eu preciso me comprometer com Jesus de verdade. Aí você pode dizer assim: pastora, mas assim, esse texto aí está falando para evangelizar, né? Aquele que não conhece Jesus, que quiser vir para o caminho do Senhor, tem que negar, deixar os vícios e tal. Não. Pedro estava indo bem. Quando chega no momento crucial: tô contigo, Jesus, já que mesmo estamos juntos, e cortou a orelha do outro e tá bonito. Quando chega no momento crucial, você é um dos discípulos dele. Ah, é você que é. Sou não. Não, tenho certeza que é você. Eu vi você junto com ele. Eu não. Tá falando de crente aqui. Crente. Eu amo esse Jesus. Menino, como eu amo esse Jesus. Aí a Bíblia está dizendo aqui: não é só morrer, não. Você vai passar aflição,
Você vai passar perseguição, você vai chorar, você vai ser caluniado. E aí? Está disposto? Vai ser jogado na fornalha, está disposto? Você não está devendo nada, está disposto? Complica, né? Então aqui não está falando daquele que nunca ouviu sobre o evangelho, que agora está ouvindo, que tomou a decisão de seguir Jesus. Está falando desse, está falando daquele que já ouviu e até hoje não decidiu para que lado vai. É aquele Pedro emotivo. Hoje está muito, amanhã não está nada. Hoje ora 10 horas por dia, amanhã não quer nem saber. Hoje se compromete, hoje está disposto, hoje obedece. Amanhã, durante 2 horas do culto, ele está 100% espiritual. Deu a bênção apostólica, ele é 100% carnal, emotivo. A espiritualidade é a transformação de um coração e não a expressão de palavras. Diga comigo, espiritualidade é transformação de um coração e não a expressão de palavras. Tem muita gente emocionada com o evangelho, mas extremamente ligadas a um mundo carnal, corrompido e sem a total graça de Deus. Tem um que eu fico pensando assim, porque às vezes a gente vai lidando com algumas pessoas e parece que a pessoa é tão espiritual, que a pessoa é tão cheia de Deus, que a pessoa é tão crente. Aí o funcionário chega e fala assim: o meu patrão me chamou para ir lá na igreja dele. Mas por que você não quis ir? Ele é um péssimo patrão, me maltrata, não paga direito, não é? Me xinga dentro das casas. Aí depois no final do dia fala: vou para a minha igreja. Eu não consigo, não. Não é verdade? Ué, então como é que funciona esse evangelho? Como é que é esse novo nascimento? Como é negar a si mesmo então? Diga mais uma vez: espiritualidade é a transformação de um coração e não expressão de palavras. Terminando. Cruz é onde eu morro, deixo de ser para nascer de novo. Pode repetir comigo? Diga: cruz é onde eu morro, deixo de ser para nascer de novo. E esse nascer de novo é conforme tudo que Cristo falou para eu ser. Aí eu volto no tema: como assim? Se eu decidir segui-lo, se eu decidir pegar essa cruz, como assim? Ele praticou e eu preciso praticar. Quanto mais espiritual, mais humano eu preciso ser. Diga assim: quanto mais espiritual eu me tornar, mais humano eu preciso ser. Gente, eu estava comentando com alguém uns dias atrás, estava dizendo: a pior coisa que tem é você conversar com alguém grosseiro. Aí eu não consigo entender como é que essa matemática bate, que de manhã 5 minutos fala de Jesus, 50 minutos é grosseria. Não dá para encaixar, não suma, não bate. Quanto mais espiritual eu sou, mais humano eu preciso ser. E eu estou dizendo de humano no sentido de ter empatia, de ser educado, de prestar serviço. Gente, tem gente que não consegue conversar 5 minutos. A gente fala: ó, aí reverente babai, não é? Não dá, não bate. Aí posta um versículo lá. Você fala: ué, não. Não, né? Não dá.
Diga assim: eu sou espiritual. E é por isso que eu preciso ser mais humano. Quanto mais eu me aproximo de Deus, descubro que não mereço o que Ele fez por mim. Fica de pé.